Verificação de produtos e serviços financeiros das contas de Google Ads notificadas junto à G2. A prática com os meus clientes e com pessoas que me procuraram para pedir ajuda sobre a verificação me mostrou que muitas das reprovações da G2 tiveram mais a ver com preenchimentos incorretos do formulário do que, de fato, com a comprovação da licença, isenta ou não. O formulário da G2 não é simples de se responder, porque ele fala a língua da G2 e do Google, que o mercado não fala. Então, minha proposta com a aula é entender os campos do formulário da G2 para dar uma luz a você que está tentando passar a sua conta, conseguir a aprovação frente à G2 e não está conseguindo. Pode ser uma questão de preenchimento de formulário e não de modelo de negócios no mercado. A agenda da nossa aula de hoje, o que envolve a verificação junto à G2, conhecer os 3 perfis de candidatos, o que é isso? Definidos pela G2, entender os 4 modelos de negócios que podem ser definidos pelo Google como prestadores de serviços financeiros, explicar e dar sugestões de preenchimento do formulário da G2, ver como podem ser as respostas da G2 para cada tipo de perfil de candidato. Meu nome é Jenny Alder, sou fundadora da agência Madari de Study Ads, há 10 anos trabalhando exclusivamente com Google Ads, Analytics e Google Tag Manager. O que é importante saber? Uma introdução ao nosso assunto. Vamos falar de conceitos. O que envolve a verificação junto à G2? Para exibir anúncios de produtos e serviços financeiros através das contas de Google Ads aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, os anunciantes devem, primeiramente, ser verificados pela G2. Para obter a verificação de serviços financeiros da G2, os anunciantes devem comprovar que estão autorizados pelo órgão regulatório pertinente ou se qualificam para isenção, ou seja, estão isentos de precisarem de autorização de algum regulador para atuarem no mercado. A empresa G2 é a terceirizada da Google, responsável por fazer essa verificação e aprovar ou não cada solicitação enviada. A verificação acontece através do preenchimento do formulário disponibilizado no site da G2, que deverá ser preenchido pelo anunciante ou alguém responsável pela conta de Google Ads notificada. Quando o Google notifica uma conta para fazer a verificação, é porque ele considera que os anúncios dessa conta promovem produtos e serviços financeiros no mercado. A aprovação da G2 é obrigatória para você continuar veiculando anúncios no Google. Após 7 dias de envio do formulário, a G2 lhe enviará um e-mail com a aprovação ou não da sua solicitação. Vamos entender um pouco melhor agora, eu vou mostrar no slide, 4 modelos de negócios que podem ser definidos pelo Google como prestadores de serviços financeiros. Vejam, para o Google, é uma empresa prestadora de produtos e serviços financeiros quando, primeiro, promove produtos e serviços financeiros diretamente ao público. Segundo, não promove produtos e serviços financeiros diretamente ao público, mas seu público-alvo promove produtos e serviços financeiros ao mercado. Então, dentro dessa cadeia de empresas que não promovem produtos e serviços financeiros no mercado, mas os seus anúncios impactam empresas que promovem produtos e serviços financeiros no mercado, o Google vai entender a partir dessa cadeia que você está promovendo produtos e serviços financeiros no mercado, porque o teu público-alvo promove, por mais que o produto e serviço anunciado não promova. Terceiro, promove outros serviços que parecem não ser financeiros, mas para o Google é. E quarto, promove produtos e serviços financeiros de terceiros. Terceiros, afiliados, revenda. Então você precisa ter um olho na sua conta e um olho no proprietário do produto que você faz a revenda. Se você não estiver conseguindo passar a sua solicitação como afiliado ou como revenda, você precisa olhar para fora da sua conta, olhar
para a marca para a qual você faz a revenda e entender como essa marca se está se encaixando nesse contexto novo de políticas de serviços financeiros do Google. Entendido essa definição do Google sobre que empresas que ele pode qualificar como prestadores de serviços no mercado, vamos para o formulário da G2. O formulário da G2 abrange 3 perfis, denominados no formulário como candidatos de empresas anunciantes. Candidatos. Eu lembro que quando eu li essa frase, quando eu fui preencher o formulário a primeira vez, eu queimei um pouco os miolos. Candidato é a empresa que teve a sua conta de Google Ads notificada. É chamado de candidato porque o anunciante está se candidatando ao processo de verificação AG2. Assim, temos 3 perfis de candidatos, vamos falar deles dentro do formulário. Primeiro, você no qual é prestador de serviços financeiros e licenciado por um regulador pertinente. Segundo, você no qual é prestador de serviços financeiros, mas não precisa de uma licença ou acha que não precisa de um regulador. Sendo assim, você é um candidato isento de licença. E o terceiro perfil, você não é um prestador de serviços financeiros. Então, nós temos esses 3 perfis dentro do formulário. Grava isso, porque é nesse momento que o pessoal está tendo problema com reprovação junto à G2, por não entender, primeiro, como o Google qualifica uma empresa prestadora de serviço, e segundo, o que exatamente eu sou dentro das definições da G2. Nós vamos fazer algumas simulações de respostas da G2 ligadas ao perfil 2 e 3. Veja como é uma notificação dentro do Google Ads relacionada à verificação de produtos e serviços financeiros. Essa é a conta de Google Ads e a notificação vai aparecer no topo da tela do Google Ads em amarelo. Então vamos começar o processo de verificação. Clique em corrigir. Clicando em corrigir, você entra na página da G2. Clique em comece aqui. Clique em Brasil Português. Leiam as instruções e escolha a primeira opção. Esta é uma nova solicitação. Vamos começar. É nessa parte que o formulário da G2 pede para escolhermos o nosso perfil de candidato. Então, nós temos 3 perfis. Veja, sou um prestador de serviços licenciado, sou um prestador de serviços financeiros, mas não sou licenciado e não presto serviços financeiros. Vamos ver cada um deles. Primeira opção, sou um prestador de serviços financeiros licenciado, registrado ou autorizado por um órgão regulador. E ele vai dar os órgãos. Essa primeira opção, entre as 3, é a mais definida, porque geralmente quem é um prestador de serviços financeiros no mercado licenciado já sabe onde ir, porque já sabe os documentos que tem, e já sabe o que precisa, ele vai bater o olho no formulário, ele já vai entender o que ele precisa fornecer, porque ele já tem a licença. Então não tenho muito o que explicar nessa primeira opção. Vamos voltar para o slide. Então, assim que eu escolho a primeira opção, ele me abre outras camadas de informação e eu vou escolher aquilo que tem a ver com o meu negócio. Embaixo, eu também posso enviar outros documentos para a G2, se fizer sentido para mim. Se você estiver isento de obter uma licença, envie e pode inserir mais informações para complementar as informações da minha primeira opção. Passo 2. Nesse caminho, nós vamos fornecer as informações da empresa, da conta de Google Ads notificada. Eu vou entrar com a ID da conta de Google Ads que estou fazendo a verificação. E na sequência, eu vou definir o meu relacionamento com a G2. Veja, se você é o próprio anunciante ou colaborador, deixe esse espaço em branco. Veja como ficará. Eu vou deixar em branco, porque eu sou a própria anunciante da conta de Google Ads notificada, vou entrar com o nome e fantasia da minha empresa, vou informar a minha razão social e o meu endereço comercial completo.
Lembrem-se que nesses campos precisam ser os mesmos dados que estão dentro da conta de Google Ads, porque eu percebi que isso também tem reprovado muitas solicitações. Os dados não batem. Precisa bater as informações, senão não vai aprovar na G2. Um outro modelo também, uma outra opção, são os que, como no meu caso, é aquele que é uma agência de marketing ou uma consultora ou um consultor. Nesse caso, você vai preencher dessa forma. Você vai escolher a opção de agência de marketing. Quando você escolhe a opção de agência de marketing, ele pedirá para você descrever seu relacionamento com a conta notificada. Então, escreve seu relacionamento, sem rebusquez. Eu cuido da conta desse cliente faz 2 anos, sou um consultor independente, não tem problema, ok? Não tem problema. Pode realmente colocar o seu perfil de trabalho nesse campo. Eles leem, tem um humano lá na G2 lendo esses formulários. Coloca seu e-mail e o seu site. Nos campos abaixo serão os dados do anunciante, não da agência. Então, segue novamente com os dados do anunciante, indique o país onde a empresa do anunciante está estabelecida e forneça uma lista completa dos domínios para os quais os seus anúncios direcionarão os usuários. Então, se na sua conta de Google Ads, nas campanhas, você tem diversos domínios, você vai relacionar esses domínios nesse campo. Não pula. Relacionou, veja a segunda parte também, se precisar preencha. E seguindo, nesse campo você vai compartilhar o seu e-mail, o e-mail seu, profissional. Porque a G2 vai entrar em contato com você e não com o e-mail que está dentro da conta do Google Ads. Aqui a mesma coisa, é bem específico isso, por isso que eu estou passando. Então, se seu domínio, seu nome de domínio estiver listado no registro regulador, forneça o endereço de e-mail que use esse nome de domínio. Bom, vamos seguir. Concordo, 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 não sou robô, enviar. E enviamos para a primeira opção de perfil, que é o prestador de serviços licenciado. Vamos para a segunda opção. Essa é boa, essa é boa. Vamos para os slides. Minha segunda opção é: presto serviços financeiros, mas não sou licenciado, registrado ou autorizado por nenhum dos reguladores acima. Traduzindo, presto serviços financeiros e estou isento de licença. Então, o que pode acontecer nesse modelo? Selecionei a segunda opção, ele vai me abrir categorias de serviços financeiros e eu vou marcar aqui reflete o meu estado. E logo em seguida, o formulário vai me apresentar, prestem atenção, linhas que descrevem isenções que podem se aplicar à minha empresa. Eu vou ler todas as linhas e identificar por que eu sou isenta de licença no meu segmento. Se você não encontrar nenhuma licença que se aplica ao seu perfil de prestador de serviços financeiros, você vai marcar outros e você vai explicar. Tem que explicar nessas caixas em branco que o formulário fornece. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não está explicando. Ele marca e passa batido nesses campos, nessas caixas, para entrar com descrição. Você precisa conversar com a G2 e precisa aproveitar esses campos em branco para conversar. Então, nessa situação, você vai explicar por que você é isento de licença e qual é a sua categoria de prestador de serviços financeiros. Uma outra situação também. Suponha que você encontrou a categoria de serviços financeiros específica ao seu negócio, que pode ser: sou planejador financeiro, mas não forneço consultoria de investimento. A caixinha de texto. Selecionou? Ele vai abrir a caixinha de texto, tem que preencher. Porque eu sei que muitos não estão preenchendo ou faz um rabisco aqui dentro. Não, tem que preencher. Tem um humano na G2 lendo isso. Então, desci. Nessa parte, ele pede também, se você tiver outros documentos de isenção de licença para subir, pode subir. E se você quiser escrever mais um pouquinho sobre o seu negócio, você pode escrever nessa parte.
e siga para o passo 2, que nós fizemos junto com a primeira opção. Nesse perfil 2, eu quero explicar uma coisa para vocês. Quais são as respostas que podem vir da G2 para o perfil 2? Após o envio do formulário, a G2 pode lhe dar como resposta uma entre as seguintes alternativas: sua solicitação foi aprovada e ponto, acabou. Então, a gente entende que não será necessário o envio de comprovante de isenção. Ou sua solicitação não foi aprovada, pois para efeitos de G2 você precisa comprovar sua isenção de licença, ou seja, você vai precisar enviar algum documento para G2. Terceiro, sua solicitação não foi aprovada, pois para efeito de G2, você é considerado um prestador de serviços financeiros que precisa ser licenciado. Então você marcou a opção errada. Você deveria ter marcado a primeira opção. E quarto, sua solicitação não foi aprovada, pois para efeito de G2 você é considerado um não prestador de serviços financeiros. Refaça a solicitação. Então, nessa última, não tem nenhum problema. Você achou que você era um prestador de serviço, mas aos olhos do Google, você não é um prestador de serviço. Então é só marcar, marcar a terceira opção que nós vamos ver, não presta serviços financeiros. E acabou, resolveu. No caso da segunda linha do slide, sua solicitação não foi aprovada, pois para efeito de G2 você precisa apresentar um documento de isenção. O que isso significa? Que você vai precisar apresentar um documento de isenção de licença. Vocês podem tentar, às vezes que eu envio um e-mail para a G2 com dúvidas, eles me responderam. Um humano me respondeu. Algumas pessoas no mercado me falaram que não tiveram resposta. Eu não passei por isso. E olha que eu perguntei muita coisa. Muitas coisas. E tive as minhas respostas. Terceira opção, não presto serviços financeiros. Vamos ver. Cheguei na terceira opção, não presto serviços financeiros. Selecionei, eu vou marcar, eu tenho que marcar isso daqui, é obrigatório, eu estou ciente da minha responsabilidade. Eu vou escolher o modelo do meu negócio. Escolhi o meu modelo, ele vai me pedir uma breve descrição do negócio que eu estou promovendo com os anúncios do Google Ads. Preencha. Aí assinala a caixa. E se tiver algum documento para subir, esses são os campos. Se quiser colocar mais informações, coloque. E siga para o passo 2. Como pode ser a devolutiva da G2 para o caso da terceira opção? A G2 pode te responder da seguinte forma, após o envio do formulário. Sua solicitação foi aprovada. Acabou. Fim. Vai cuidar da sua conta de Google Ads. Ou sua solicitação não foi aprovada, pois para efeito de G2 você é considerado um prestador de serviços financeiros isento. Refaça a solicitação. É só refazer a solicitação e mudar para a opção 2. Terceiro, sua solicitação não foi aprovada, pois para efeito de G2 você é considerado um prestador de serviços financeiros e precisa ser licenciado. Refaça a solicitação e envie o documento da sua licença. Na verdade, é isso. O preenchimento, acertar a mão na escolha do perfil do candidato, do formulário, é 70% do caminho andado para você conquistar a sua aprovação da G2. É claro que existem as situações complexas, serviços financeiros complexos, como estão categorizados na políticas de serviços financeiros do Google, que eu não vou entrar aqui porque é um outro nível de prestação de serviços. Então, realmente, aí eu conversei com várias pessoas no mercado que me procuraram por causa de um vídeo anterior do YouTube que eu fiz, né, aqui do canal. Realmente existem coisas bastante complexas, mas o que eu percebi dentro da nossa normalidade de anunciantes, são mais esses casos, assim, de não tem a ver com serviços financeiros diretamente, mas a conta foi notificada e o pessoal realmente está perdido com isso. Vamos ver alguns exemplos de solicitações junto à G2, de modelos de negócios. Esses exemplos são reais, né, de clientes que eu fui passando as solicitações com a G2 até conseguir, ok?
Sou um e-commerce, não presto serviços financeiros, terceira opção, e escolhi só uma plataforma de comércio eletrônico e forneci uma descrição do meu cliente, do modelo de negócio do meu cliente. Escrevi bonitinho. Tive um outro cliente, venda de softwares, uma empresa muito grande com filiais em vários países. Eu coloquei não presto serviços financeiros e coloquei a opção eu presto serviços de tecnologia para ou em conexão com empresas financeiras, mas eu mesmo não presto um serviço financeiro. E descrevi o modelo de negócio da empresa. Por exemplo, essa parte, esse caso da empresa, eu fiz 3 tentativas, na terceira eu consegui, porque eu tinha colocado como prestador de serviços financeiros, porque eu entendi que essa empresa, como ela vende software de gerenciamento de empresa, ela também ia impactar empresas que podem trabalhar diretamente com serviços financeiros no mercado. A G2 me respondeu exatamente isso. Sua solicitação não foi aprovada, porque, para efeitos de G2, você é considerado como um não prestador de serviços financeiros. Ela só me escreveu isso. E aí foi que eu entrei na terceira opção e achei e prestei um pouquinho mais de atenção nessas categorias que o formulário entrega. Outro exemplo. Vendo produtos para indústrias e faço serviços de manutenção e equipamentos. Um cenário muito comum. Esse cenário também, eu escolhi outras opções, até que eu recebi as respostas da G2 e consegui alinhar o formulário e vi que a opção é não presto serviços financeiros. E como eu não tinha nenhuma outra categoria que descrevesse o modelo de negócio do meu cliente, eu coloquei outros e fiz uma explicação dentro do campo e fiz uma outra explicação dentro do campo sem repetir. Fiz originais. E passou. Agora, essa que eu vou passar gera bastante atrasos aí na aprovação com a G2, que é o caso de promovo produtos e serviços financeiros de terceiros que são regulamentados ou que precisam ser esses terceiros. Então, é o caso de você afiliado, você que revende, você revenda, você está promovendo produtos e serviços financeiros, mas como é que você vai verificar uma marca que não é sua, um produto que não é seu? Então, você vai ter que ter um certo jogo de cintura junto à G2 para entender como você vai se encaixar dentro desse processo e o que você precisa fazer. Presta atenção aqui no slide. Se a conta de Google Ads que está sendo verificada vende produtos e serviços financeiros de outra empresa, revenda afiliados, por exemplo, a empresa proprietária do produto ou serviço também precisa ser verificada para a sua conta passar na malha fina da G2. Pode ser que ela precise ser verificada sim. Então, se você tentou passar, você vai escolher o teu perfil, que vai ser o 2 ou 3. Tentou passar, não conseguiu, é bom você já entender como o proprietário do seu produto está se comportando nesse meio, como ele está se resolvendo nisso. Se ele tem conta de Google Ads, se você tem contato com outras pessoas que também revendem, que são os casos dos afiliados, você tem que ter um olhar para a tua conta e um olhar lá para o dono do produto. É isso que eu quero dizer. Não é assim, igual para todos, que eu percebi nas G2. Não, não. Eles analisam fatores que a gente nem imagina. É isso. Não tem para esse modelo de negócio vai ser essa cartilha, para esse modelo de negócio vai ser essa cartilha. Eu não vi isso, não. Vi muita conta ser verificada. Muita conta nesses últimos 7 meses. E muita conta aprovada e muita conta reprovada. As reprovadas, muitas reprovadas tinham a ver com erro de preenchimento de formulário, mas muitas reprovadas tiveram a ver com nicho de mercado, com modelo de negócios. Muitas tiveram a ver com modelo de negócios. Então, o que você precisa fazer é achar o caminho das pedras com a G2. Tem dúvida? Manda e-mail para a G2, porque eles respondem. Pelo menos responderam os meus. Então, o que eu faria no caso de promovo produtos e serviços de terceiros? Um exemplo, presto serviço financeiro, mas não sou licenciado. Eu ia tentar explicar aqui exatamente o que eu faço e vamos ver se vai passar ou não. E encaminho para a G2. Um outro exemplo fácil, contabilidade. Eles não estão conseguindo passar. E depois que eu fiz, eu entendi por que é acertar o perfil.
Agora que eu aprendi a história dos 3 perfis, ficou fácil, mas no começo do ano eu pirei com esse negócio, porque isso não entrava na minha cabeça, ainda mais em começo de ano. Olha a contabilidade. Presto serviços financeiros, mas não sou licenciado. Eu assinalei contabilidade, ele me pediu o CRC do contador e eu entrei com o CRC do contador. E por último, tão importante quanto isso, é que algumas contas são obrigadas a fazer a verificação do anunciante, que você vai ali em ferramentas e configurações e acha a verificação do anunciante e faz a verificação. A verificação do anunciante junto com a verificação de serviços financeiros no mercado andam juntas. Tem que ter os dois. Espero que isso dê uma luz para vocês, que ajude a entender um pouquinho melhor esse formulário de Marte da G2, e entender como o Google enxerga as empresas no mercado para qualificá-las como prestadoras de serviço. Eu esqueci de falar, mas você pode me seguir aqui no meu canal do YouTube, pode curtir se você gostou do conteúdo. E comenta, pode comentar, tira sua dúvida. Jane, tira sua dúvida. O pessoal realmente tem tirado muitas dúvidas comigo. Eu peço para me chamar no particular lá do Instagram, eu respondo. Então, assim, agora eu terminei o vídeo e eu vou conversar um pouco mais com vocês. Em breve eu vou montar as lives aqui para o canal. Eu vou esperar aumentar a quantidade de inscritos. Mas, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Foi muito difícil fazer esse vídeo de conteúdo da G2. Eu não achei que fosse ser difícil. Foi mais difícil do que montar a aula da migração do GA4, para vocês terem uma ideia. Porque você começa a fazer o conteúdo e aí você descobre é uma nomenclatura, é um modo muito novo no mercado. Não tinha nada disso antes. Então você vai montar o conteúdo, eu montei, gravei o vídeo, ficou de ponta cabeça, ficou horrível. E eu falei, ai meu Deus, será que eu estou sendo perfeccionista? Mas não é, tem que ter por exemplo, para eu chegar na explicação do formulário, eu tenho que explicar sobre os 3 perfis de anunciantes da G2 e explicar as 4 classificações do Google, do Googlês, porque é isso que eu percebi que o pessoal está muito perdido. Não é em ter a licença ou não, ou é trabalhar regulamentado ou não. Não é isso. É preencher o bendito do formulário, é entender esse tecniquez todo, esse googlês todo. Mas eu consegui fazer. Sigam também meu Instagram, jane.aldri, porque eu vou transformar esse perfil muito mais num conteúdo de Google Ads do que qualquer outra coisa. Então, acho legal vocês me seguirem lá. Se vocês quiserem sugerir conteúdo para eu criar, esse conteúdo do formulário da G2 foi uma pessoa aqui que visitou o canal que me pediu. Então, eu demorei para fazer porque realmente o conteúdo ele é complexo, gente. Não é fácil, não é. Então, se vocês quiserem me sugerir conteúdo, podem pôr aqui nos comentários porque eu vou fazer. Então, um beijo e obrigada.